Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 42 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada. E a nossa leitura hoje está em Hebreus, capítulo 8. Êxodo, capítulo 5, versículo 1, até Êxodo, capítulo 6, versículo 27. E hoje nós vamos iniciar Provérbios, capítulo 1. Lembrando que durante o vídeo aí, não esquece, vai ter a nossa palavra secreta, anota a palavra secreta, querido. Desde ontem, do nosso dia 41, todos os vídeos agora vão ter uma palavra secreta. E uma vez no mês teremos um sorteio, mas você precisa ter as palavras secretas anotadas. Então aí, ó, durante o vídeo, em algum local aí na tela, vai aparecer a palavra secreta. Eu não vou falar qual é a palavra, só vai aparecer na tela. Então vamos para Hebreus, capítulo de número 8. Agora em Hebreus, capítulo 8, vai falar da nova aliança em Cristo. Nesse capítulo, o autor de Hebreus, ele vai falar que Jesus é o sumo sacerdote de uma aliança superior. Do versículo 1 até o versículo 6, ele vai tratar Jesus, o sumo sacerdote do verdadeiro tabernáculo. Ele vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote celestial, que está sentado à direita de Deus. O tabernáculo terrestre era apenas uma cópia do verdadeiro tabernáculo no céu, né? E ele vai dizer que o sacerdócio de Cristo é superior porque ele media, Jesus ele é o mediador de uma aliança melhor que a antiga aliança. Então no versículo 1, quando fala assim que ele assentou-se à destra do trono da majestade, no Antigo Testamento, os sacerdotes nunca se assentavam no tabernáculo, pois o sacrifício nunca terminava. Mas Jesus ele se assentou, indicando que a sua obra foi completa e definitiva. E quando no versículo 5 fala da cópia e sombra das coisas celestiais, o tabernáculo de Moisés era apenas um reflexo do verdadeiro santuário celestial. E no versículo 6, quando diz que é uma aliança superior, a nova aliança ela é superior porque ela traz perdão completo e ela transforma dentro, ela transforma o coração. Agora do versículo 7 até o versículo 13 vai falar da nova aliança, como ela substituiu a antiga aliança. A primeira aliança ela teve falhas, pois ela dependia da obediência humana. Agora Deus, ele promete uma nova aliança escrita no coração do povo, né? Essa nova aliança, ela traz perdão completo e uma relação mais íntima, mais direta com Deus. Ao dizer nova aliança, né, Deus declarou que a antiga, ela estava meio que desaparecendo, né? E a gente vai ver aqui o autor de Hebreus, ele cita Jeremias, capítulo 31, versículo 31 até o 34, porque lá nessa passagem Deus prometeu uma nova aliança. O que seria essa nova aliança? Lá ele fala que essa lei seria escrita no coração, não apenas em tábuas de pedra, e fala assim que todos conheceriam a Deus pessoalmente e que o pecado seria totalmente perdoado. Isso, o autor aos Hebreus, ele vai citar essa passagem aqui agora. Então essa foi a nossa leitura em Hebreus capítulo 8. Agora nós vamos para Êxodo capítulo de número 5. Agora em Êxodo capítulo 5, versículo 1 até o 6, 27, nós vamos ver o conflito com o faraó e a promessa de libertação vinda da parte de Deus. Então nesse trecho, Moisés e Arão, eles enfrentam o faraó pela primeira vez, né, pedindo a libertação do povo de Israel. No capítulo 5, versículo 1 até o 21, vai ser o primeiro encontro com o faraó, né? Moisés e Arão, eles dizem a faraó, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Porém, faraó ele responde com desprezo, dizendo, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Era como se faraó falasse assim, eu não sei que Deus é esse. Quem é esse Deus para que eu ao menos escute a sua voz? Né? Então ele se recusa a libertar os israelitas e o pior, ele agora aumenta o fardo sobre os israelitas, porque faraó falou assim, esse povo está muito ocioso, está muito sem trabalho, por isso que eles estão querendo sair daqui e adorar a Deus no deserto. Então eu vou colocar mais trabalho sobre eles, para que eles não tenham tempo de pensar mentiras, sobre bobagens. Faraó fala isso, né? Então o faraó começa a aumentar o fardo sobre o povo, falando assim, ó, vocês vão ter que fazer o mesmo número de tijolos que vocês faziam anteriormente, porém ninguém vai dar matéria-prima para vocês. Vocês vão ter que buscar e vão ter que produzir
a mesma quantidade, porque vocês estão muito à toa. E fez com que o trabalho dos israelitas fosse ainda mais difícil. Então, com isso, os israelitas começaram agora a reclamar de Moisés, culpando Moisés da questão da piora da situação de trabalho. A gente vê Faraó falando assim, quem é o Senhor? Cara, no Egito, o Faraó, ele era considerado um deus também. Então aqui ele está meio que não querendo reconhecer o Deus de Israel como se ele estivesse dizendo assim, só eu sou o Deus aqui nessa região, não há outro Deus como eu. E agora do versículo 22 do capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 13, vamos ver que Moisés ele meio que desanimou, mas ele ouve uma resposta vindo de Deus, né? Moisés ele vai reclamar com Deus, falando assim, Senhor, por que o Senhor está afligindo esse povo? Desde que eu fui falar com o Faraó, a situação do povo só piorou, né? Então Deus responde a Moisés e reafirmando a promessa que Deus tinha. E Deus meio que fala com Moisés assim, Moisés, agora você vai ver o que eu vou fazer com o Faraó. O Faraó falou que não me conhece, mas a partir de agora eu vou começar a revelar para ele quem é o Deus que ele diz que não conhece. Então, Deus aqui, ele reafirma a sua aliança, que ele falando com Moisés, reafirmando a aliança que ele tinha com Abraão, com Isaac e Jacó, né? E ele vai falar, né? Eu vos tirarei, eu vos livrarei, eu vos resgatarei, eu vos tomarei por meu povo. Deus estava falando isso com Moisés. Aí agora no capítulo 6, versículo 14 até o 27, vai terminar com a genealogia de Moisés e de Arão. Aqui nós encontramos a linhagem de Moisés e de Arão, né, mostrando que eles eram de onde? Da tribo de Levi. Isso confirma que Deus os escolheu para libertar Israel, né, e para estabelecer através deles o sacerdócio levítico. E isso vai acontecer um pouco mais tarde. Nós podemos notar que na genealogia ela meio que foca em alguns personagens, Levi, Coate e Arão, que era pai de Moisés e pai de Arão, né? Porque Deus ele estava estabelecendo ali a linhagem sacerdotal, que a partir dali estabeleceria com essa família, com essa linhagem, o sacerdócio levítico. Agora nós vamos para Provérbios número 1. Agora, antes de entrar propriamente no livro de Provérbios, eu quero dar uma introdução ao livro. O livro de Provérbios é um manual, querido, de sabedoria e prática para a vida, né? Escrito principalmente por Salomão, né? Nós vamos ver aqui que nesse livro nós aprendemos a como viver com discernimento, com justiça e com muito temor de Deus, né? Então, assim, a gente vai ter como os temas principais de Provérbios o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos ter aqui a importância da disciplina e de correção. Vamos ver um contraste entre o tolo e o sábio. Vamos ver também a importância da palavra e do comportamento, né? E vamos ver também ensinamentos sobre a prosperidade do justo, a ruína do perverso, entre outros assuntos. Então, entrando agora no livro de Provérbios, no primeiro capítulo de Provérbios, já estabelece aqui o propósito do livro, né, que é mostrar a importância da sabedoria e um alerta contra a influência dos ímpios. Porque no Provérbios 1, número 1, verso 1 até o verso 7, a gente já vê aqui o propósito dos provérbios. Porque Salomão ele explica que os provérbios eles são para ensinar, né, sabedoria, ensinar justiça, ensinar prudência, dar conhecimento aos jovens e entendimento aos sábios. Ele vai dizer que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Quando a gente fala de temor ao Senhor, muitas vezes a gente entende isso como ter medo de Deus. E isso não significa ter medo. O temor é mais reverência, mais respeito, submissão a Deus. E agora do verso 8 até o 19, teremos aqui algumas advertências contra as más companhias, né? Porque Salomão ele ensina a ouvir os pais, a evitar amizades com pessoas perversas. Ele vai fazer um alerta contra o desejo de enriquecer de forma desonesta, né? Porque ele vai dizer que isso leva à destruição. Esse verso e esse número 1 vai terminar aqui do verso 20 até o 33, falando do chamado da sabedoria, porque vai falar assim que a sabedoria ela meio que clama em público, né? Mas muitos ignoram,
né, esse chamado. E ele vai dizer também que quem rejeita a sabedoria vai sofrer as consequências, né, enquanto os que ouvem vão ter paz. Então, quando no verso 20 fala assim que a sabedoria clama lá fora, isso mostra que Deus sempre oferece oportunidade para que a gente possa aprender com a sabedoria, mas ele está falando aqui de pessoas que rejeitam essa sabedoria. E no verso 27, quando ele fala assim, virão sobre vós o pavor e a destruição, ele está falando nada mais, nada menos que o destino dos tolos é colher o fruto das suas próprias más decisões. Então, querido, essa foi a nossa leitura do nosso dia 42. Nos vemos amanhã no dia 43. Só vem!